Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que vocês estejam bem. Tudo de bom, tá bom? Espero que você que não assistiu nosso primeiro vídeo, esse é o segundo vídeo, é o vídeo 2, tá? Espero que você que ainda não assistiu o vídeo 1, vai lá na tua pasta, na pasta EAD, assiste o vídeo 1, faz a prova relativa ao vídeo 1, dá uma conferida no gabarito, tá bom? Depois você volta aqui e assiste esse vídeo, tá? Espero que você já tenha feito isso, tá certo? Então olha só, vamos falar um pouquinho sobre apreensão, retenção e remoção do veículo. Deixa eu ficar um pouquinho maior aqui para vocês, ninguém me conhece, né? Pronto, eu acho que agora tá legal. Ok? Prazer, sou Fernando Sotero, você já me conhece do primeiro vídeo, tá? E estamos aqui mais uma vez, agora a gente vai falar sobre retenção, apreensão e remoção do veículo, ok? Olha só, vamos para o nosso primeiro quadro aqui para a gente não perder tempo, tá? Se não assistiu o primeiro vídeo, como eu estava falando, vai lá, assiste o primeiro, faz a prova, corrige, o gabarito está lá. E a gente hoje agora já vai para o segundo vídeo, tentando fazer um vídeo de no máximo meia hora, tá? A minha intenção é o seguinte, pessoal, postar um vídeo na segunda, na quarta e na sexta-feira. Na terça, na quinta e no sábado, a prova, tá bom? O gabarito eu disponibilizo logo em seguida. Tá bom? Então você assiste o vídeo para não ficar tentado a fazer logo a prova. É interessante que assista o vídeo algumas vezes, que eu prometo fazer o vídeo, a prova sempre nos moldes do vídeo, tá? O mesmo assunto, para que você assistindo realmente a aula, você também consiga fazer a prova sem transtorno nenhum, tá bom? Então vamos nessa, continuar nosso programa aqui da Guarda Municipal de Caruaru, tá? Lembrando que se você vai para a Polícia Rodoviária Federal, também continua aqui com a gente, Detran também continua aqui com a gente, porque geralmente esses concursos pedem o código de trânsito por inteiro, tá certo? Então vamos lá, falar um pouquinho sobre as medidas administrativas de remoção e de retenção do veículo e da antiga penalidade de apreensão do veículo, porque penalidade não é mais apreensão, apreensão não é mais penalidade, tá? Desde 2016, tá bom? O Código de Trânsito tinha um trechinho anticonstitucional e a própria Constituição diz: ninguém pode ser privado dos seus bens, né, por motivo de não pagamento de impostos sem o devido processo legal. Então o que era que acontecia, né? Antigamente a gente tinha aqui, ó, deixa eu colocar aqui a penalidade de apreensão do veículo. Opa, botei perna demais, não é, né? De apreensão do veículo, tá? E nós continuamos a ter as medidas administrativas, de retenção do veículo e também a medida administrativa de, deixa eu ver aqui, retenção com S é pau, né, gente? E a medida administrativa de remoção do veículo, tá? A medida administrativa de remoção do veículo, tá bom? Essas medidas administrativas, elas continuam valendo, tá? Não confundir penalidade com medida administrativa. Então qual é a diferença básica entre um e elas? Penalidade é aquilo que eu, condutor, vou sofrer, tá? Como por ter infringido aquela norma, aquela regra geral de circulação e conduta, que está dos artigos 26 ao 67 do CTB, tá bom? Então eu vou passar por uma penalidade em consequência do ato infracionário que eu cometi, tá bom? Então existem outras penalidades, como suspensão do direito de dirigir, como cassação da carteira, multa é a mais comum, mas eu quero me ater à penalidade de apreensão do veículo, que de antemão eu já vou dizendo, não existe mais. Essa penalidade ela foi abolida do Código de Trânsito. No entanto, na prática, né, não faz muita diferença não, porque o que é apreender o veículo? É tirar o veículo de sua posse
e esse veículo passa a ficar na posse do Estado. Tá? Então existia a possibilidade de você ter o veículo apreendido por até 30 dias. Hoje não existe mais essa possibilidade. Mas eu falei que na prática isso não altera muita coisa na nossa vida de condutor. Por que não altera? Porque dá uma olhadinha aqui, ó. Essa medida administrativa aqui, a medida administrativa de remoção do veículo. A medida administrativa de remoção do veículo é uma medida em que está sendo prevista em algumas infrações de trânsito. Por exemplo, se você deixa o veículo estacionado em local inadequado, você comete uma infração de trânsito, vai pagar uma multa, que é uma penalidade em consequência daquela infração. Só que, se o agente de trânsito apenas lavrar o auto de infração e não tirar o veículo daquele local que está erroneamente estacionado, o erro permanece. Tá? Então, para você entender, eu acho que você já está captando a mensagem. A penalidade é o cometimento da infração em si. Em consequência do cometimento da infração, em consequência de você ter infringido a norma de circulação, você vai sofrer uma penalidade. A medida administrativa, para ficar bem certo aí na cabeça de vocês, é um ato de correção. Então, por exemplo, não existe infração de trânsito sem multa. Tá? Então, pelo menos essa penalidade aqui de multa, toda infração de trânsito prevê, tá bom? Então, não existe infração de trânsito sem uma penalidade, sem que esteja sendo prevista uma penalidade para aquela infração de trânsito. Agora, existem, né, infrações de trânsito que não têm medidas administrativas em consequência daquela infração de trânsito. Por exemplo, nesse nosso exemplo aqui, onde eu tenho um veículo, por exemplo, aqui, ó, tenho meio fio e tenho um veículo estacionado em local proibido. Está lá a plaquinha de proibido estacionar. Desculpem o desenho, viu, minha gente? Está lá a plaquinha de proibido estacionar. Então eu tenho esse veículo aqui. O agente de trânsito preenche o AIT, o de infração de trânsito. Não esqueçam dessa sigla jamais, principalmente na prova, tá? Auto de infração de trânsito. O agente de trânsito faz a lavratura, faz o preenchimento, registra o auto de infração de trânsito e simplesmente depois vai embora, entrega o papel a você e vai embora? Não. Né? Se ele fizer isso, o auto de infração ele é registrado, mas o veículo continua em local proibido. Então o que é que o agente de trânsito tem que também, né, praticar? Uma medida administrativa, caso a medida administrativa de remoção do veículo. Para quê? Para corrigir o erro. O auto de infração ele é lavrado para registrar a infração. Tá? Mas a remoção do veículo é uma medida administrativa necessária para que o erro, a falha, seja corrigida. Então esse veículo tem que ser o quê? Removido ali do local, senão ele vai continuar errado. Então veja que essa é uma infração de trânsito, né, no caso de estacionar o veículo em local proibido, que se faz necessária uma medida de correção, ou seja, uma medida administrativa. E nesse caso, a medida administrativa cabível é a remoção do veículo. Tá bom? Então, veja, no caso da apreensão, quando o veículo era apreendido, por exemplo, você não pagava o licenciamento, o condutor não pagava o licenciamento, o proprietário do veículo. Então o veículo ele era apreendido, ou seja, era tirado da sua posse. E é isso que a Constituição diz que não pode. Né? Ninguém pode ser privado dos seus bens, né, devido ao processo legal pelo não pagamento de um imposto. O imposto, nesse caso, era o licenciamento, o IPVA, né, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, e aí o veículo era tirado da sua posse. Então, hoje não pode mais, sem o devido processo legal. Tá bom? Então, veja que essa infração de trânsito aqui, tá, ela precisa remoção do veículo, porque senão o veículo vai continuar estacionado em local errado. Tá bom? Agora veja só, imagina outra situação de trânsito, vamos lá. Supondo que eu tenho aqui um cruzamento de vias, tá bom? Eu tenho aqui um cruzamento de vias e eu tenho uma sinalização semafórica aqui, tá? Eu tenho um sinal de trânsito aqui, o semáforo. E o semáforo está vermelho para mim, tá? O semáforo está vermelho para mim, ó. Vermelhinho, vermelhinho. E eu invento de passar com o meu veículo por aquele sinal vermelho. Passei direto, fui embora, tá? Sinal vermelho. Eu cometi uma infração de trânsito. Então vai ser lavrado o auto de infração. Vai ser lavrado o quê? O AIT. Certo? Só que veja agora a situação. Na primeira infração, que foi estacionamento em local proibido, foi necessário, além da lavratura do AIT, uma medida de correção.
que é justamente a retirada daquele veículo daquele local para que ele não continue errado. Mas aqui agora, ó, a pessoa comete a infração e automaticamente a infração deixa de existir. Então, nesse caso, não cabe nenhuma medida administrativa. Estacionar em local proibido cabe, porque deve ser removido o veículo. Mas o avanço de sinal vermelho não cabe medida administrativa. Como é que eu vou remover esse veículo? Como é que eu vou reter esse veículo? Ele já foi embora. Então, o que é que cabe então? Cabe uma multa, ou seja, o condutor proprietário daquele veículo, ele vai ser multado, ou seja, cabe uma penalidade. Veja que multa está do lado da penalidade, tá bom? Entenderam a situação aqui? Então, veja só, quando o condutor ele comete uma infração de trânsito, ele vai sofrer uma penalidade em consequência da infração de trânsito que ele cometeu. Vai ser feita a lavratura de um AIT, de um auto de infração de trânsito, e a penalidade vai ser registrada, a infração vai ser registrada, e consequentemente, dependendo da infração que vai acontecer, é uma medida administrativa, possivelmente uma medida administrativa. Você vai encontrar infrações sem medida administrativa, mas jamais vai encontrar uma infração sem pelo menos uma penalidade de multa para você pagar. É bom que fique bem claro isso para você nunca esquecer, tá? Então a apreensão, né, o veículo era tirado da sua posse, era removido para o depósito do Detran, né? Então veja, uma apreensão, que era uma penalidade que não existe mais, gerava automaticamente uma medida administrativa, que era uma remoção do veículo. Quando o agente de trânsito, ao verificar que o teu licenciamento não estava pago, ele apreendia o teu veículo, automaticamente ele gerou um problema para ele. Ele não ia deixar o teu veículo ali. Então, automaticamente o veículo ia ter que ser removido para o depósito do Detran. Então, a apreensão que gera uma remoção, tá bom? Mas a penalidade em si deixa de existir. Quando a penalidade de apreensão deixou de existir, na prática, como eu vinha dizendo, para concluir o raciocínio, não mudou muita coisa. Por quê? Por exemplo, imagina que você está com o veículo estacionado em local proibido. E aí o seu veículo vai ser multado e removido. Veja, da mesma forma como na apreensão gerava uma remoção e o seu veículo ia ser removido posteriormente à apreensão, no caso do estacionamento aqui em local proibido, acontece a mesma coisa. Na prática acontece a mesma coisa. Só que a diferença é que na apreensão, na penalidade de apreensão, você tinha que pagar todos os valores que você estava devendo, né, de licenciamento, de imposto, para poder liberar o seu veículo. No caso da remoção, não. O veículo vai ser encaminhado para o depósito do Detran ou do órgão que fez a lavratura do auto de infração, e logo em seguida, depois de você pagar as taxas de licença, de remoção, de guincho e tudo mais, você tem o veículo de volta, tá? Mas ali na hora, no momento do local da infração, não faz diferença, seu veículo vai ser removido da mesma forma. Mas caso na prova pergunte se existe apreensão, você vai dizer que não existe mais. É uma infração que desde 2016, né, uma penalidade que desde 2016 não é mais prevista no nosso Código de Trânsito brasileiro, tá bom? E a retenção? Quando é que vai se dar uma retenção do veículo? Veja, quando o agente de trânsito, com a mão para frente, assim, ó, palma da mão para frente, dá ordem de parada para você e para mim, automaticamente ele já está produzindo uma medida administrativa de retenção do veículo. Ele está retendo a marcha do nosso veículo. Ele não pode me fiscalizar, ele não pode te fiscalizar, se pelo menos ele não reter o veículo momentaneamente para fiscalização. Então o que é que acontece? Ele retém o veículo, dá ordem de parada, já produz uma medida administrativa. Aí ele vai olhar o teu documento, que é o que? A tua CNH, tá? A tua Carteira Nacional de Habilitação. Deixa eu fazer um pouquinho mais grosso o traço aqui, para melhorar a visibilidade para vocês. Então ele vai pedir a tua Carteira Nacional de Habilitação, a tua CNH, e vai também pedir o documento do veículo, que é o CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Aqui tem informações a respeito do registro e aqui tem informações a respeito do licenciamento anual. Por isso que o nome desse veículo é CRLV, não confundir com CRV. CRV é o recibo que a gente deixa guardadinho em casa. Veja que o seu RV ele não tem o L, então ele não tem informações referentes ao licenciamento anual.
Como é o CRLV que tem essas informações, é esse, junto com a CNH, que é de porte obrigatório. Então, o CRLV, junto com a CNH, deve ser mostrado ao agente de trânsito. Lembrando que, agora, a CNH ela também pode ser, né, verificada, pode ser mostrada, né, a nível eletrônico, né? Ou seja, você pode, né, colocar e mostrar a tua habilitação aqui no teu celular, tá bom? Então, o agente de trânsito, você pode colocar o celular no bolso com a CNHE, aqui em Pernambuco já é aceita, e o documento do veículo, que, segundo informações, também vai ser aceito dentro de alguns meses, né? Provavelmente, segundo a primeira informação aqui em Pernambuco, era para ser aceita desde outubro, mas ainda não foi. Tá bom? Então, CNH e CRLV você mostra ao agente de trânsito. Ele vai fazer a verificação dos teus dados e dos dados do veículo. Se tiver tudo certinho, você vai embora. Então, o que foi que houve ali? Apenas uma retenção. Então, a retenção ela não é uma penalidade. A retenção é apenas um ato necessário. Então, é só disso. Penalidade é tudo que você vai sofrer quando você cometer um ato infracional. Medida administrativa é toda a consequência de uma penalidade. Ou seja, é aquilo que o agente de trânsito vai ter que fazer. Então, tudo que você sofre é penalidade. Tudo que o agente de trânsito faz em consequência da sua infração é uma medida administrativa. Então, o que é uma penalidade? Eu posso citar uma multa, você vai pagar o valor por ter cometido a infração de trânsito. Uma suspensão do direito de dirigir, ou seja, você vai passar um tempo sem poder dirigir. Então, isso é uma penalidade. A apreensão do veículo não é mais penalidade, lembrando, já ia falar que era, mas é o hábito, né, por incrível que pareça, mas a apreensão do veículo não é mais penalidade. A cassação do documento de habilitação é uma penalidade. A frequência obrigatória em curso de reciclagem é uma penalidade. Tá? Agora, o que é medida administrativa? É tudo aquilo que o agente de trânsito faz. Então, retenção é uma medida administrativa, remoção é o agente de trânsito que remove, recolhimento do documento de habilitação é o agente de trânsito que recolhe, recolhimento do certificado de registro e licenciamento do veículo é o agente de trânsito que faz esse recolhimento. Então, não esquece, fica bem facinho para a prova. Tudo que você sofre em consequência de uma infração de trânsito, a gente chama de penalidade. Tudo que o agente de trânsito tem que fazer em consequência dessa mesma infração, a gente chama de medida administrativa. Não dá para esquecer, é bem facinho, tá bom? Então, retenção do veículo é uma medida administrativa. Geralmente, agora vamos prestar atenção um pouquinho. Geralmente, o rol, né, você encontra no Código de Trânsito, no artigo 270, se eu não me engano. Deixa eu conferir aqui, rapidinho, sem delongas aqui no Vadimeco. Artigo 270, tá, CTB, o veículo pode ser retido nos casos expressos nesse artigo. Então, o que é que a gente tem? A gente tem um rol taxativo das situações em que acarreta a retenção do veículo no artigo 270 do CTB. Aqui no site www.fernandosotero.com.br você tem o Código de Trânsito em PDF atualizado para você baixar. Então dá uma olhadinha no artigo 270 do CTB, que tem um rol das infrações de trânsito que acarretam em retenção do veículo, tá? Aí vê só, a retenção do veículo, ela geralmente é aplicada sempre que, agora vamos tirar do ar a ideia de que o condutor estava todo certinho, né? A gente viu que quando o agente de trânsito dá ordem de parada para o condutor, ele já está retendo o veículo, tá? Vamos considerar agora que o condutor não é aquele condutor que está certinho, é um condutor que realmente cometeu uma infração de trânsito, tá bom? O condutor certo, ele vai ser retido e vai ser liberado. Está com o veículo certinho, o CRLV está certo, CNH está tudo certinho, vai ser liberado. Ele é retido, mas logo em seguida é liberado. Então a retenção não é uma penalidade, é apenas um ato administrativo. O agente de trânsito não pode fiscalizar o teu documento, fiscalizar o teu veículo se não te reter, né? Se estiver correndo atrás do veículo, não tem nem lógica uma coisa dessa, tá? Mas vamos supor agora numa situação, foi encontrada uma infração de trânsito na situação de retenção do veículo quando o agente de trânsito parou você na fiscalização. Então veja só, quando é que vai dar retenção e quando é que vai dar remoção do veículo? São duas situações. Agora a gente está falando de retenção do veículo. A retenção,
está lá no artigo 270, o rol das infrações de trânsito que acarretam em retenção, mas para você decorar cada uma delas pode ficar difícil. Então eu vou dar uma dica aqui para vocês. A retenção vai ocorrer sempre que a infração puder ser regularizada no momento da infração. Regra geral, eu cometi uma infração de trânsito, dá para resolver? É o julgamento que você vai fazer na hora da prova. Eu cometi uma infração de trânsito. O agente de trânsito ele não pode me deixar ir embora sem que aquela irregularidade seja resolvida. Um exemplo, eu particularmente, eu uso óculos, tá? Eu preciso usar óculos principalmente para longe, eu sou míope. Na minha habilitação tem o códigozinho que me obriga a usar óculos enquanto dirige. Então, o meu óculos, a minha lente corretiva, lente de contato também serve, junto com a minha CNH, também faz parte da minha habilitação. Ele não é o meu documento de habilitação, por favor, não estou dizendo isso. Mas eu não posso dirigir veículo sem estar de óculos, tá bom? Então veja só, eu fui encontrado dirigindo o óculos. Ao verificar na fiscalização de trânsito, o agente vê que minha habilitação tem a exigência do óculos, que é um equipamento pessoal. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai lavrar o auto de infração gravíssima, porque eu estou dirigindo sem o óculos, e logo em seguida ele vai fazer o quê? Ele vai me liberar se eu não tiver com aquele óculos ali? Lógico que não. Ele vai reter o veículo, vai perguntar se o meu óculos está no carro. Se o meu óculos estiver no carro, o que é que acontece? Eu coloco o óculos, regularizo a situação e logo em seguida eu sou liberado. Então é multa e retenção do veículo para regularização. Veja que essa infração, ela não está usando o equipamento obrigatório, no caso o óculos aqui, para o condutor, é uma infração que requer uma medida administrativa, ou seja, requer um ato de regularização. E nesse caso é a colocação do óculos pelo condutor, tá bom? Se por acaso eu não tiver o óculos ali, o que é que pode acontecer? Um passageiro habilitado assume a direção. A medida administrativa não me obriga a ir buscar o óculos, mas a medida administrativa me obriga a regularizar a situação se eu quiser seguir viagem, tá bom? Ficou claro a situação aí? Então vamos lá. Agora, então quando é que dá a retenção? Geralmente, você vai ler o artigo 270 do Código de Trânsito Brasileiro, não deixa de dar uma lidinha, mas caso você se esqueça na hora da prova, é só você se lembrar. A retenção do veículo, ela se dá sempre que eu tiver com uma irregularidade e essa irregularidade puder ser resolvida no local da infração. Tá? Outro exemplo, uma seta queimada. Uma seta queimada, uma lâmpadazinha de seta queimada. Possa ser que você não saiba trocar, mas é uma infração que não precisa tirar o veículo, remover o veículo dali, tirar o veículo de circulação para que essa infração seja resolvida. Se você tiver uma lâmpadazinha de seta, se você puder comprar, se tiver, não sei, dá para resolver no local da ação. Se dá para resolver, o veículo não precisa ser removido, tá bom? É só uma retenção. Agora, e remoção? Remoção ela se dá geralmente, e aí é bem fácil, sempre que o veículo estiver onde não deve. Lembra disso, que não tem como você errar na prova, tá? Prova de primeira habilitação, prova de agente de trânsito, não tem como errar, minha gente. Sempre que o enunciado da questão estiver dizendo a você que o veículo está onde não deve, está dando a ideia de que o veículo está onde não deve, multe, porque não existe infração sem multa, tá? Multe, deixa eu trocar aqui. Multe, porque não existe infração sem multa, e remova, tá bom? Não tem como errar, tá? Multe e remova aquele veículo ali. Não existe infração sem multa. Aplica-se a multa como penalidade e remova o veículo porque o veículo não pode permanecer aí. Então, se a infração, se o enunciado da questão estiver dizendo que o veículo está estacionado sobre uma faixa de pedestre, que o veículo está estacionado sobre uma calçada, que o veículo está estacionado na pista de rolamento de estradas e rodovias, que o veículo está estacionado num túnel, olha, o próprio enunciado já dá a entender que o veículo está em lugar errado. Então, eu multo, penalidade, e removo, medida administrativa. Então, mais ainda, muito mais fácil do que decorar as situações do artigo 270 que dá retenção, é você se lembrar da remoção. A remoção é muito mais fácil. Lê o enunciado da questão, percebeu que o veículo está onde não deve, remova. Ele não pode permanecer ali. Multe, pela infração e remova para corrigir o problema, tá bom? Então a remoção, ela geralmente se dá sempre que o veículo estiver onde não pode. A retenção se dá geralmente
nas infrações de trânsito que podem ser resolvidas ali no local da infração. Muito simples, né? Se a gente for olhar direitinho, é bem simples a situação, a gente pode facilmente identificar. Deixa eu vir para aqui agora um pouquinho, tá? Para a gente entender aqui e finalizar. Então, a penalidade de apreensão, não estou dizendo que só tem a penalidade de apreensão para ser aplicada. Não, estou falando que essa, como é muito parecida a apreensão, retenção e remoção, a primeira coisa que você faz é aquela confusão, né? Apreensão, retenção e remoção não são palavras iguais e nem têm significados iguais. A apreensão é uma penalidade prevista no CTB e que não existe mais. A retenção, a remoção são medidas administrativas, são formas que o agente de trânsito tem para resolver um problema quando ele aparece, tá bom? Então, a multa, não existe infração sem multa, só olhando aqui o quadro. O AIT é o auto de infração de trânsito, que vai ser lavrado sempre que acontece uma infração de trânsito, e essa infração, podendo ser resolvida no local da infração, acarreta em uma retenção. Se a infração não pode ser resolvida no local da infração, acarreta em uma remoção. Tá bom? Agora, fica bem fácil, né? Agora, só uma questãozinha aí, tá? Existe a possibilidade, tá bom, do seu veículo, a irregularidade do seu veículo não puder ser resolvida no local da infração e você ter o veículo liberado. Como é, Fernando? Você acabou de dizer que a retenção ela vai dar, em regra geral, quando a irregularidade puder ser resolvida no local da infração. Quando a irregularidade não puder ser resolvida no local da infração, aí o que é que vai acontecer? O veículo ele pode ser, ele vai ser removido. Só que vamos dar uma olhadinha aqui no que diz aqui o Código de Trânsito Brasileiro. Deixa eu dar um pulinho aqui no artigo 270. Deixa eu sair daqui um pouquinho, né? Deixa eu sair daqui, fica mais fácil. Pronto, está aqui o artigo 270. Né? O veículo poderá ser retido nos casos expressos nesse código. Eu convido você a ler, porque ele é bem extenso e aí o vídeo ia ficar muito longo. Mas eu quero que você preste atenção aqui no parágrafo 2º. Vou colocar ele aqui, ó. Pronto, eu quero que você preste atenção aqui no parágrafo 2º aqui, ó. Tá? Não sendo possível sanar a falha no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para a circulação, poderá ser liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do certificado de licenciamento anual contra apresentação de recibo, assinalando-se prazo razoável ao condutor para regularizar a situação, para o que se considerará desde logo notificado. Olha só. Vamos lá, de novo. Você é agente de trânsito e acontece que você parou um veículo que está com infração de trânsito que acarreta uma retenção, do veículo, tá? A gente viu que a retenção acontece quando a irregularidade pode ser resolvida no local da infração. Agora imagina, você pegou um veículo com o para-brisa quebrado. Não tem como trocar o para-brisa, porque o para-brisa não pode mais ser reparado. Antes podia, né? Se você já ouviu falar e dizer, o pessoal falando aí que para-brisa a gente pode restaurar, não pode, tá? Se o agente de trânsito observar e conseguir perceber que o para-brisa está restaurado, você é autuado, não pode de forma alguma, tá? Mas veja só, o para-brisa eu não tenho como trocar o para-brisa ali no momento daquela infração. Então o que é que o código está prevendo aqui no parágrafo 2º do artigo 270? O documento do veículo, CRLV, ele será recolhido, é dado um prazo para o condutor fazer a regularização do veículo. Agora, após o recolhimento do documento do veículo, é dado um recibo, ou seja, o agente de trânsito vai preencher um recibo que geralmente fica no verso do auto de infração de trânsito, não estou dizendo que é regra, mas geralmente fica no verso do auto de infração de trânsito, onde, é claro, está lá no recibo dizendo que o trânsito desse veículo, uma vez que ele não vai estar mais com CRLV, só é permitido para os reparos necessários. Após feito o reparo, o condutor deve apresentar o veículo para a vistoria e pegar o documento novamente.
tá bom? Então veja que outra coisa também que é importante salientar aqui é que o código não diz quando é que isso vai acontecer, ou seja, veja que é subjetivo, vai muito da interpretação do agente de trânsito. Veja, caso o veículo, na primeira linha, desde que o veículo ofereça condições de segurança para a circulação. Então, se o agente de trânsito estiver entendendo que aquela irregularidade não pode ser resolvida no local da infração, mas que o condutor, o veículo ainda oferece uma condição mínima de segurança, o condutor vai ter o documento recolhido pelo agente, vai receber do agente um documento chamado recibo, com um prazo para que a situação seja regularizada, e logo em seguida ele é liberado, se o agente de trânsito entender que o veículo ainda tem condições mínimas de circulação. No entanto, se o agente de trânsito perceber que o veículo não tem condições mínimas de circulação, aí o veículo não vai ser liberado e ele vai ter que ser removido. Ficou claro? Então há a possibilidade, vamos só para a gente fechar o vídeo que já está com 31 minutos. Regra geral, a penalidade de apreensão do veículo não existe mais. Esquece, joga fora. Não existe mais a apreensão do veículo como penalidade. Retenção, regra geral, quando existe uma irregularidade e esta pode ser resolvida no local da infração. Beleza? É só você se tocar e o rol está no artigo 270. Tá? Agora, a exceção à regra, quando o agente de trânsito entender que é uma infração que não pode ser resolvida no local da infração, mas que o veículo ainda dá condição para que aquele condutor transite com uma certa segurança, ele vai recolher o documento do veículo, o CRLV, vai dar um recibo e o condutor, após o prazo, vai fazer a vistoria, aliás, dentro do prazo, que o agente de trânsito vai assinalar, dependendo da infração, 4 dias, 5 dias, depende muito da infração. O agente, mas isso não é assunto da sua prova, né? O agente de trânsito, o condutor vai regularizar a situação, coloca o veículo numa vistoria e depois recebe o documento de volta, tá bom? Agora, no caso em que o agente de trânsito entende que não há condições mínimas de segurança, aí esse veículo de cara já vai ser removido, ele não pode mais ser liberado, tá bom? Ficou clara a situação aí? Então a gente vai fazer uma prova. Assiste esse vídeo mais uma vez, coloca aí suas dicas e sugestões para mim na sua pasta, lá onde tem seus avisos, no bloquinho lá do TXT. Você pode fazer um bloquinho de notas e arrastar para mim qualquer informação, pode ligar, mandar um zap para mim também, tá? E eu vou tirando as dúvidas de vocês caso venha aparecendo. Assiste esse vídeo mais uma vez e amanhã a gente coloca mais uma prova depois relativa a esse vídeo que você acabou de assistir: retenção, apreensão e remoção do veículo, tá bom? Espero que você tenha tido mais uma vez. Deixa eu sair aqui mais uma vez para dar o slide final, tá bom? Espero que você tenha curtido. Se inscreve lá no meu canal do YouTube, tem poucos vídeos, eu estou colocando aí alguns vídeos aí, ainda vou colocar. Esse aqui é um vídeo exclusivo para você, não vai ser postado no YouTube, tá? E dá um like lá, convida mais pessoas a participar com a gente, tá bom? Fernando Sotero, EAD Ensino à Distância, qualquer coisa também com relativa aos recursos de infração, estamos aí, tá bom? Para o que der. Gente, um abraço, tudo de bom, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.